Hoje vamos falar sobre facilitar o aprendizado, a importância de não se comparar, observar fatores que podem estar, na verdade, inibindo o teu engajamento e a tua motivação. Olá, eu sou Carla Dias, professora no ensino superior. Vamos lá ao tema de hoje. Então a gente vai conversar sobre 5 aspectos importantes para esse treino e para essa melhoria. O primeiro é a individualização. Nenhum aluno é igual ao outro, não existe uma pessoa igual a outra. Então, nesse sentido, cada um tem o seu jeito de perceber, de processar, de codificar, de estocar e de recuperar a informação. Então, dessa forma também é possível a gente perceber, a gente, na verdade, encontrar, é possível que pessoas tenham alguma dificuldade na atenção, na recepção, no armazenamento e até no resgate da informação. Então, cada um tem o seu jeito, tem a sua modalidade de inteligência. Algumas pessoas são mais auditivas, outras mais visuais. Cada um tem o seu jeito. E é muito importante a individualização, a gente aceitar o nosso jeito e não comparar com o jeito de ninguém. Por quê? Envolvido no aprendizado, a gente tem aspectos cognitivos, sociais e afetivos. E tudo isso tem que estar muito bem articulado para a gente se lançar no aprendizado. Tem que identificar qual é esse momento, como é que eu estou? Será que eu estou receptiva ao aprendizado? Nós não somos uma máquina, nós somos pessoas e temos que respeitar nossos limites. Para cada momento da nossa vida, existe uma conexão diferente com o aprendizado. A gente precisa conhecer isso, respeitar e saber lidar com os nossos momentos. Outro aspecto é sobre as informações. O que é isso? Alguém quer te ensinar alguma coisa, você vai perguntar: para que serve isso? Isso é útil para a minha vida? Eu tenho um elemento, eu tenho requisitos para aprender isso aí, tá legal para mim? Ou será que isso aí tá fora das minhas possibilidades? É útil? Eu vou resolver algum problema? E são coisas que a gente se pergunta sobre as informações. Quando a gente se pergunta isso melhora a nossa motivação para se entregar naquele aprendizado. A gente aprende para facilitar a vida, a gente se lança num desafio para a gente realmente resolver alguma coisa, para facilitar o nosso dia a dia. Deve ficar muito claro para o aluno e também para o professor o que você vai ganhar com aquele aprendizado, o que você vai ganhar, qual é a utilidade, qual a conexão que aquilo possa ter com a sua vida. Às vezes não é uma conexão imediata, mas é alguma coisa que vai nos construir uma competência para o futuro. Essa relação é muito importante e eu acho que o educador ele acaba tendo um papel muito relevante nessa impressão da informação, né? O que o conhecimento pode trazer de contribuição para a minha vida, para a sociedade, para a comunidade onde eu estou inserida? Quando a gente recebe uma enxurrada de coisa na nossa vida, uma enxurrada de informação, o que acontece? Ou se tem muita informação ou se aquilo não tem nenhum sentido para a gente, infelizmente não vai ser processado. É como aquela fotografia que apagou. Ele não processou, era muita coisa, então não tinha sentido nenhum. Nossa mente, ela leva para o caminho do esquecimento tudo que ela não vê significado. Então, infelizmente, ela não vai. Para a gente resgatar a informação, ela tem que estar estocada na memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela precisa ser carreada por alguma coisa que tenha significado. Por isso que no processo de aprendizado a gente valoriza tanto o que o aluno já sabe e o contexto de vida dele, para a gente trazer aquele conhecimento com mais sentido para o aluno. E o que o professor pode fazer para melhorar isso aí? Pode aproximar, como o professor ele tem mais conhecimento, ele domina aquele conteúdo, então ele sabe a aplicação daquele conhecimento, então ele pode ir levando esse sentido, é como um quebra-cabeça ali, ó, essa pecinha pode se encaixar no teu mapa cognitivo desse jeito. Então o professor pode aproximar o novo conhecimento com a realidade e o contexto de vida do aluno. A competência cognitiva que vai ser conquistada, que vai ser aprendida, ela precisa estar conectada com a realidade do aluno, senão realmente é mais uma coisa que ele vai levar lá para a fila do esquecimento. Qual é o terceiro aspecto? É muito importante a participação ativa do aluno. O aluno, principalmente se ele é um aluno mais velho, não é um aluno tão dos primeiros anos do ensino, ele se sente muito mais motivado se ele é parte ativa do processo. Porque ele começa a descobrir qual o sentido daquela descoberta, qual o sentido daquele conhecimento. Ele tenta aplicar o conhecimento, ele tenta resolver algum problema, ele pode planejar um projeto que precise daquele conhecimento. Então, quando o processo de educação está inserido, ele está desenhado, mostrando isso aí, o engajamento e a motivação do aluno é muito maior. E o professor acaba funcionando como uma ponte entre o que deve ser aprendido
e a realidade conhecida pelo aluno. E o professor acaba mostrando um significado, acaba sendo aquela coisa, vou te ensinar a pescar. Mas quem vai pescar é você. Mas às vezes o professor apresenta tanto conteúdo, tanta coisa que a gente vê ali, que infelizmente acaba inibindo. Não deve ser intencional, mas assim, aquele excesso de informação não é processado. E ele pode ter um efeito de inibir. Ele pode desmotivar o aluno. Tanta coisa que realmente ele não sabe nem por onde começar. Então ele sabe assim, ele assiste uma aula e vai achando assim, não, eu não sei nada, eu não consigo nem imaginar por onde começar, eu acho que isso é muita coisa para mim, eu não vou conseguir aprender. Então acaba que ele fica inibido pela enxurrada de coisa que ele vê na frente. Mas se você se sentiu assim, saiba que a culpa não é sua. Existem duas coisas que podem ter acontecido aí. Ou de fato, aquela proposta educacional não está adequada para o teu momento, para o teu conteúdo, para o teu conhecimento até então. É como você entrar na faculdade e assistir a aula do último período se você vai entrar no primeiro. Então talvez você não está alcançando mesmo. Alguma coisa ainda não está preparada no seu mapa cognitivo e até afetivo para você se lançar naquela proposta. Ou então realmente aquela proposta educacional foi mal planejada. Ela pode não ter se conectado com a realidade, com o nivelamento dos alunos. Porque quando a gente faz um plano educacional, a gente tem que imaginar, para quem é esse plano? Será que as pessoas têm os requisitos básicos para eu crescer nesse plano? Será que é possível durante 50 minutos apresentar isso de conhecimento? Então tudo isso é um planejamento educacional. A gente precisa ter muito claro os objetivos de aprendizagem. É factível, é possível apresentar, alcançar esses objetivos nesse intervalo, nesse período, em um mês, em 2 encontros, 5 encontros, seja lá como for. Então eu tenho que ter os objetivos de aprendizagem para eu nortear a minha proposta educacional. E o bom professor, o que é que ele vai fazer? Qual é o papel do professor? O professor vai inquietar, vai fazer perguntas, ele vai despertar a curiosidade. E o aluno, quando ele está curioso, quando o aluno está realmente inquieto, que ele quer conhecer, ele sai da aula, pode ser a hora que for, ele vai para os livros, ele vai aprender. Até porque as informações, elas estão no livro, não estão na cabeça do professor. O professor também tirou dos livros, né? O professor tem uma experiência, ele já aplicou aquele conhecimento, então ele vai mediar, ele vai ajudar esse caminho, mas esse caminho está lá para você ter autonomia, para você seguir o seu caminho. E aí a gente vai falar do quarto aspecto, que são os comportamentos. Tá? Existem alguns comportamentos que a gente pode condicionar, trazer para a nossa vida. Que comportamento eu posso ter, eu posso seguir daqui para frente para melhorar o meu aprendizado? O primeiro comportamento é fazer uma certa curadoria da informação. Hoje a gente tem informação em tudo quanto é canto. Então, assim, às vezes um lugar que não tem uma informação tão robusta, tão cientificamente trabalhada, né? Estruturada, mas aquele caminho vai te dar um significado, você vai o seu primeiro contato. O que é que as pessoas acham disso aí? Quando é que se usa isso? Pesquise numa fonte, pode ser uma fonte informal, mas aquilo vai te dar um significado para aquele seu desafio de conhecimento. E aí você vai fazendo uma certa filtragem, que é a curadoria, das coisas que você acha que de fato são mais adequadas para o seu aprendizado. Os artigos, os livros, o que é que combina, o que é que atende os teus objetivos de aprendizagem. Então você tem que fazer esse filtro, e nisso também o professor pode fazer também. O professor e o aluno, eles devem ter essa parceria. Nunca aquela coisa rígida, dizer, é por aqui que tem que estudar. Não. Tem várias fontes, tem várias perspectivas, várias formas de ver o mesmo problema. Então essa riqueza de conteúdo, na verdade, ela amadurece o nosso espírito crítico e reflexivo. Então acho que as fontes, elas têm que ser diversas mesmo, para a gente poder treinar esse aprendizado democrático e rico. E outra coisa sobre a curadoria, é importante também você pensar na curadoria digital, que são os blogs, os podcasts. Hoje na tecnologia a gente tem uma riqueza de material que a gente não tinha antes. Então é preciso aproveitar isso aí e amadurecer, ter responsabilidade, saber filtrar. Já tem até alguns recursos de tecnologia que dão assim o perfil daquela fonte que você quer usar. Então assim você tem como, na verdade, fazer um certo filtro, né, do que é que você vai ver de fato. Então é a curadoria, que pode ser também a curadoria digital do seu material. Depois que você fez tudo isso, você vai organizar as informações. E o que é isso? Você vai mapear, vai criar um esquema. Eu tenho tudo isso e essa organização, ela deve ser também norteada. Como é que você vai fazer esse norte? Seus objetivos de aprendizagem. Você sabe onde você quer chegar. Então, na verdade, você vai fazer um mapeamento de tudo que você quer, das fontes. Você vai organizar a sequência. Primeiro eu vou ler isso, porque é mais simples, vai me dar um primeiro contato com o assunto.
depois eu vou para esse porque aprofunda mais e já vou estar preparado. Então, quando você organiza isso tudo, facilita o teu caminho. É como você fazer as pedras ali. Primeiro eu vou fazer isso, essas são as etapas mesmo, né? Depois que você fez isso, depois que você fez a curadoria, você já selecionou suas informações, você organizou, você vai começar a fazer seu estudo e aí você tem que fazer os seus registros. Só que os seus registros vai fazer do seu jeito. Muita gente faz resumo, né? O resumo é uma ótima forma de fazer registro. Outras pessoas fazem áudios, gravam mesmo como é que elas entenderam e escutam depois. Outras pessoas fazem mapas conceituais. O que é importante no seu registro? Que ele seja feito por você, que ele tenha o teu jeitinho, que ele tenha a tua palavra, que ele tenha a tua voz. Na verdade, ele tem que ter o teu processamento cognitivo. O teu registro tem que vir de você, para ele contribuir para o seu aprendizado, para ele ser um elemento de aprender a aprender, ele tem que ter uma produção sua. Isso é muito importante. Um outro comportamento, para tudo isso acontecer, você tem que querer, você tem que arranjar um cantinho na sua agenda para isso. Você tem que pensar tanto no espaço físico quanto no horário. Você tem que decidir. Para você aprender, você precisa decidir. Você precisa decidir que você quer isso ou não. A gente não precisa decidir igual a ninguém. Tá? A vida está aí, cada um segue a sua. Mas se você quer aprender, se essa é a sua decisão, tem que arranjar um espaço. Aonde você vai fazer isso aí? Em que horas? De que forma que você vai fazer isso aí? Isso é a sua agenda. Agenda de aprendizado. É muito importante também que você tenha no seu aprendizado a disponibilidade de um espaço para troca, de um espaço para checar o seu aprendizado, para trocar informação. Muitas vezes isso é feito ou com o próprio professor, ele pode abrir um canal de contato com o aluno, ou até nas aulas presenciais. Às vezes é um monitor, às vezes é um fórum de discussão, né? Nesse novo mundo de modelo de educação à distância, de educação remota. Também você tem muitos fóruns, né? Fóruns que podem servir para esse compartilhamento. Isso é muito importante, porque se você está aprendendo, é possível que você tenha visto por uma perspectiva que outra pessoa viu diferente. Então essa troca, ela acaba enriquecendo, essa colaboração mútua, né? Do aprendizado, ela tanto fica mais envolvente, quanto ela também pode enriquecer muito o seu aprendizado. Você trocar informação é sempre uma forma de você aprender mais. E por fim, a avaliação dos comportamentos, né? A avaliação, ela sempre deve ser para aprender. Toda avaliação, ela deve ter na essência dela, ela foi construída também com a proposta de aprendizado. E da avaliação, a gente tem aí duas avaliações importantes, a formativa, e essa avaliação formativa é aquela que ela vai conduzir o aprendizado. Ela vai, na verdade, guiar como é que está indo esse processo de aprendizado. E nessa avaliação formativa é onde eu posso checar, eu posso, na verdade, preencher alguma lacuna, eu posso remodelar um caminho que eu acho que não está sendo tão adequado, eu posso fazer intervenções, porque eu estou checando como o aluno está construindo o aprendizado dele. Enquanto que na avaliação somativa, acabou o momento. Na verdade, o que é a avaliação somativa? É aquela parte final onde eu digo, o resultado foi tal, é a classificatória, é o ranqueamento mesmo. É quando você finalizou o processo educacional ou você finalizou uma etapa do processo educacional e você vai fazer uma prova, uma estratégia avaliativa qualquer que vai valer a nota. E aí vai valer aquela nota, finalizou. Enquanto que a avaliação formativa é o processo, é você avaliar durante o processo do aprendizado. Então, assim, para o aluno é importante as duas coisas, mas eu acredito que para o aprendizado é muito relevante a avaliação formativa, porque a avaliação formativa checa como é que você está indo e tem essa oportunidade de fazer intervenções e de guiar melhor você para o caminho que você está escolhendo para aprender. Um último aspecto que a gente vai falar aqui são os padrões e as expectativas. E o que é isso? A gente ouve muito assim, o aluno desabafar e diz, olha, isso não é para mim, eu acho que eu vou até desistir do curso, isso não é para mim, definitivamente, eu não consigo aprender isso, eu não tenho vontade, eu não tenho motivação. Às vezes é uma reflexão difícil, muitas vezes a pessoa começa um curso e aí no meio do curso tem essa verdade, isso é verdade, acontece mesmo. Só que às vezes isso pode ser uma manifestação de outras coisas que poderiam ser corrigidas, tá? Encarar essa verdade é muito importante, perceber isso aí. Mas também é possível que você reflita alguns aspectos que podem estar te levando a isso. E são esses aspectos que podem ser realmente melhorados. Que aspectos são esses? A gente tem sempre uma relação cognitiva e afetiva com o objeto de estudo, né? Sempre tem essa relação dupla, além do aspecto social, que é o contexto, é o quanto aquele objeto tem significado no nosso contexto de vida.
Então é importante que o aluno se empodere, que também ele tenha esse apoio externo para fortalecer esses afetos e esse sentimento. Essas marcas, às vezes, de baixa autoestima que a gente vai levando assim para a vida, isso é muito negativo, não só para o aprendizado, mas para a vida mesmo, né? A baixa autoestima e a desmotivação, elas podem refletir alguma coisa que vai impactar em qualquer proposta de aprendizado que você tiver. Então, na verdade, a gente tem que estimular os ganhos do aluno, menor que seja. Sempre tem um ganho e respeitar essa individualidade. Uma coisa importante, nunca comparar. Cada pessoa é única, na sua individualidade é totalmente única, e comparar é sempre uma tragédia, é sempre uma coisa ruim. E às vezes também a gente idealiza aquela pessoa perfeita, a aluna perfeita, aquele ser perfeito, que não erra nada, o aluno que top de linha. Então, assim, esse modelo, às vezes, ele traz para as pessoas uma autoeficácia muito prejudicada. Porque como alguém conseguiu e aprendeu a falar alemão em 15 dias e você não conseguiu, então você fica, nossa, eu tenho alguma coisa a menos. Não, você não tem nada a menos. Cada pessoa segue seu ritmo, tem sua história de vida, as pessoas não nasceram no mesmo contexto, na mesma história, nem nada. E a autoeficácia, ela é muito importante, porque quando você não fortalece isso, quando você não constrói sua autoeficácia, isso limita que você escolha desafios, que você se esforce para alcançar as coisas, que você persista, que você se engaje mesmo no aprendizado. Então isso pode gerar, na verdade, aquele desânimo aprendido. De tanto não acreditar em você, você na verdade desanimou, porque você não conseguiu ter energia para seguir o seu ritmo, né? E isso é muito ruim, muito negativo para o aprendizado. E a pessoa acaba, na verdade, se afastando do processo, daquele contexto. É dor de cabeça, é um mal-estar, é uma vontade de não ir, é uma falta de... A pessoa não consegue se entregar à proposta. E aquilo vai aos poucos, acaba que realmente, às vezes, a pessoa tem que assumir pelo concreto que foi tantas faltas, tantas ausências. E, na verdade, foi a situação mais confortável assumir que não dá e não dá. Não estou dizendo que sempre é assim, mas é uma possibilidade, né? Que você, na verdade, não fortaleceu seus ganhos, você não se conscientizou do seu valor, então isso gerou um desânimo aprendido. E aí isso vai impactar de forma negativa no seu processo de aprendizado. E outra coisa também que influencia são os ambientes. A gente sabe que hoje é muito comum, né? Os ambientes são muito classificatórios, ranqueiam tudo. Aquele ranking disso, ranking dos classificados, o primeiro lugar, Então essa coisa toda do ranking pela classificação, ela acaba às vezes não focando nos ganhos de competência. Porque tem aquela pessoa que não foi o primeiro lugar, não foi o segundo lugar, mas a pessoa, sabe assim, teve avanços fenomenais. Tem gente que teve muito pouca oportunidade. O que a pessoa conseguiu avançar é a gente aplaudir para a vida toda, porque essa pessoa é vitoriosa. Então, às vezes, a gente não enxergar o nosso processo de aprendizado e comparar com os rankings também pode ser muito desmotivador. Então a gente tem que fortalecer os nossos ganhos e acreditar que a história é nossa, não vai ter nenhuma outra história igual a nossa. E é isso, gente. Então, na verdade, a proposta disso aí é trazer uma motivação, é mostrar que o aprendizado é possível, é estimular que a gente se entregue, pense em pequenos comportamentos, em estratégias que vão construir autonomia, vão desenvolver em você essa capacidade de se autodirecionar, de se autorregular, né, no seu processo de aprendizado, naquilo que tem significado para você. E aí, se você tiver sugestões, compartilhe comigo, compartilhe seus comentários, que vai com certeza ser muito construtivo para mim. E também, se você quiser fazer sugestão de novos temas, de temas que precisam ser discutidos, também você pode deixar seus comentários aí. E até o próximo vídeo.